Ah, boa noite a todos. Eu sou Giovanni Ferraz e mais uma vez venho aqui mostrar minha total indignação pelos últimos acontecimentos em nosso país, nosso querido Brasil. Eu lutei tanto na primeira denúncia contra o presidente Michel Temer para afastá-lo, sem sucesso, porque tudo já estava pronto para arquivar aquela denúncia. Agora, na segunda denúncia contra ele, o presidente, na verdade são duas denúncias, que já foi lido o texto pelo deputado Bonifácio de Andrada na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, na última terça-feira, para que se arquive novamente mais esta denúncia contra ele e contra os seus dois ministros, também que foram acusados nesta denúncia pelo então Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. E o agravante disso tudo foi o afastamento do senador Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Além do afastamento, foi designado para o recolhimento noturno, que consta no Código de Processo Penal, artigo 319. Portanto, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal afastou o senador de suas funções no final do mês de setembro. Pois aí começou a batalha para recuperá-lo. Falando do PSDB, o deputado Bonifácio de Andrada é tucano, mas perdeu a vaga do partido na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça, porque pediu e quis permanecer na frente da relatoria da segunda denúncia. Então, o deputado Ricardo Trípoli e o senador Tasso Gereissati, presidente interino do partido, determinaram para que ele se afaste do partido, porque eles estão desembarcando do governo. Então vejam a pressão que o deputado Bonifácio sofreu dos tucanos para deixar a relatoria. Mas mesmo assim, continuou à frente da relatoria da segunda denúncia, que ocupou a vaga do deputado Jair Bolsonaro do PSC. Portanto, vejam tudo o que está acontecendo, porque em vídeos anteriores eu já mencionei que o partido da Social Democracia Brasileira, o PSDB, não apoiasse um governo corrupto, mas assim o fizeram. E ainda parte dos tucanos ainda apoiam o governo. Agora, o que mais agravou foi a decisão do Supremo Tribunal Federal no plenário de ontem, quando foi julgar o recurso, a defesa do senador Aécio Neves, para que a decisão tomada pela Suprema Corte Brasileira tivesse o aval dos parlamentares, ou seja,
da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. Mas aconteceu anteriormente, no caso do deputado Eduardo Cunha, então presidente da Câmara dos Deputados, onde a Presidência da República se manifestou a favor do Supremo Tribunal Federal afastar o parlamentar sem o aval da Casa, ou seja, Câmara ou Senado. Também a Advocacia-Geral da União deu um parecer semelhante para que o Supremo Tribunal Federal tivesse plenos poderes de afastar um parlamentar. Mas vejam que na situação do senador Aécio Neves foi diferente. A Presidência da República, através da sua assessoria, e também a Advocacia-Geral da União, publicaram nota contra a decisão do Supremo Tribunal Federal de afastar um parlamentar sem o aval da Casa Legislativa. Então vejam dois casos semelhantes de crimes, onde foi provado. O então deputado está preso. Eduardo Cunha está preso. Agora, por que com o senador Aécio Neves foi diferente? Eu me lembro que o Palácio do Planalto saiu em defesa do Aécio e da bancada do PSDB para que continuasse no governo, até votar a segunda denúncia contra o presidente. E as manobras do senador, dos senadores, para trazer o Aécio de volta. Na verdade, já havia uma votação marcada no Senado para reverter a decisão do Supremo Tribunal Federal. Mas aí causaria um impasse muito grande. Então, esperaram até ontem, dia 11 de outubro, para que a Suprema Corte votasse se poderiam afastar um senador ou um deputado sem o aval da Casa Legislativa. E conclusão, o Supremo Tribunal Federal não pode afastar um parlamentar. Criminoso. Mas houve divergências, principalmente no voto da excelentíssima presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia, onde eu estava vendo o seu voto, onde ela disse que concordou em tudo, em quase tudo, com o ministro Edson Fachin, que foi o relator do caso. Mas simplesmente em um ponto ela discordou. E no falar dela, eu nunca vi um juiz meritíssimo ou alguém da supremacia, da Suprema Corte dizer eu acho, ou eu concordo em partes. Não existe meio termo. Inclusive teve um bate-boca no final da votação do Supremo em virtude disso. Mas por quê? Se o Supremo Tribunal Federal, na sua primeira turma, afastou o então senador
Aécio Neves. Porque agora, o mesmo Supremo Tribunal Federal deu o aval para o Senado ou para a Casa Legislativa julgar o parlamentar criminoso. Então, meus amigos, minhas amigas, esta é minha indignação. Será, eu pergunto aqui, será que mais uma vez foi articulado pela Presidência da República? Pelo presidente do Senado? Eu me recordei que o presidente do Senado esteve reunido com a presidente do Supremo Tribunal Federal, a Carmen Lúcia, e Eunício de Oliveira. E ainda na véspera da votação, o vice-presidente do Senado, o senador Cássio Cunha Lima, tucano do PSDB de Minas Gerais, aliado e amigo pessoal do senador Aécio Neves. A pergunta é, será que mais uma vez articularam os ministros da Suprema Corte Brasileira? Então, aqui fica a pergunta. Em quem podemos confiar? Se o nosso judiciário é baseado, eu acho, eu concordo em partes. Então fica aí a minha indignação mais uma vez por tudo o que está acontecendo. E agora, nesta segunda denúncia contra o presidente Michel Temer, já nem quero que ele deixe o governo, que o Brasil está se reestruturando, e ele deixar o governo agora, o Brasil vai perder a confiança até o novo presidente assumir, e estamos a 1 ano do seu mandato. Então, reflitam sobre esses acontecimentos e tenham a certeza que nós temos o poder, nós, povo brasileiro, de mudar a nossa nação. Um abraço a todos e Deus abençoe.